Ok, hoje eu quero falar com você muito brevemente sobre três maneiras como você pode aumentar a sua fé. Por que isso é importante? Porque a Bíblia diz que se você quiser andar com Deus, você precisa de fé. É impossível andar com Deus sem fé. Bem, tem a opção de você andar sem Deus. E eu digo, no dia de hoje, ou em qualquer época, andar sem Deus é loucura. Você não quer andar sem Deus. Andar sem Deus, você está desprotegido. Andar sem Deus, você está perdido. Andar sem Deus, você está sem luz. Andar sem Deus, você está sem proteção. Você tem que andar com Deus. E a Bíblia diz que é impossível andar com Deus, agradar a Deus, ter relacionamento com Deus sem fé. Por quê? Porque aquele que se aproxima de Deus, ou pretende se aproximar de Deus, precisa crer que Ele existe. É impossível relacionar-se com Deus se você nem crê que Ele existe. E como você sabe que alguém que você não vê, que eu estou aqui dizendo que Ele está aqui e nós não estamos vendo, como que eu vou saber que Ele existe? Como eu vou me relacionar com Ele se eu não creio? A Bíblia diz que aquele que quer andar com Deus precisa crer que Ele existe. Mas não só crer que Ele existe, e que Ele existe e não é um malvado vingador, mas ao contrário, o abençoador de todos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque como você vai agradar a Deus se você não crê nele, nem sabe que Ele existe, e você não crê que de fato Ele é por você e não contra você, que Ele quer abençoá-lo e não destruí-lo, que Ele quer só se aproximar de você para derramar bênçãos e não para se vingar de você, só pela fé. Só pela fé, então você precisa aumentar a sua fé. E eu queria falar com você, não é, de maneira prática, muito prática, porque todos que estão nesse salão viveriam muito melhor se tivesse uma fé maior. Muito melhor. Por quê? Uma das razões nós lemos. Você diria aquilo que está à sua frente. Lucas fala de amoreira, Mateus fala de montes. Você poderá dizer aos montes que estão na sua frente: saia. Eu não sei o que vai acontecer em 2019, porque eu não tenho nem quero ter bola de cristal. Mas uma coisa eu sei: montes estarão na sua frente. O que são montes? Obstáculos, dificuldades, rampas, esforço. São resistências a serem vencidas. Todos nós tivemos em 2019, em 2018, e teremos em 2019, e até o final da nossa vida. Jesus disse: no mundo tereis montes, no mundo tereis problemas, no mundo tereis aflições, mas tende fé, tende ânimo, tende coração. Eu venci o mundo, eu vou estar do seu lado, eu vou dar a vitória para você. Então você terá montes. Por que nós precisamos de uma fé maior? Porque nós poderemos dizer ao monte: sai, monte. Nós poderemos, como disse o texto de Hebreus, continuar fixos nossos olhos no Senhor. Nós poderemos não retroceder. Por quê? Porque tem uma situação que aparentemente não é difícil. Nós poderemos fazer as escolhas corretas que a gente tem que fazer. A Bíblia diz que Abraão olhou para um lado, olhou para o outro. Ló olhou para um lado, olhou para o outro. Ló viu as campinas verdes e do lado de cá um morro meio seco, meio feio. E ele olhou para cá e falou assim: é aqui que é o bom, e ele foi para lá. Abraão falou: tá bom, então eu vou para o ruim. Mas ele via com olhos da fé. Quando ele virou a esquina, lá era uma maravilha. Quando ele virou a esquina, ali era Sodoma, perdeu tudo que tinha. Sabe, as decisões não podem ser feitas pelos olhos naturais, porque nós não sabemos discernir corretamente, temos que olhar com a fé. Quantos de nós estamos tomando decisões e sofrendo, porque nós não sabemos olhar com os olhos da fé? Então nós podemos e precisamos. 2019, um ano de fé. Um ano de fé. No mês de fevereiro, eu fosse você, inclusive os baianos, eu dava um jeito de ficar por aqui ou ver pela internet, porque nós vamos pregar uma poderosa, talvez a mais poderosa série de pregações nós já pregamos. A série chama-se Fé. 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 Então, janeiro, superação. Fevereiro, fé. E março,
Pode ir para o abraço, irmão, você já está abençoado. 3 maneiras da gente aumentar a nossa fé. 3 maneiras. Primeira, nós podemos aumentar a nossa fé, sabe através do quê? Necessidades. Necessidades. Sabe, eu quero falar com você o que eu descobri pessoalmente. A nossa fé nunca aumenta quando a gente não passa por necessidades. Nunca aumenta. Assim como o meu músculo nunca vai aumentar se eu não tiver peso para levantar. Se eu não tiver esforço, meus músculos não hipertrofiam, talvez até atrofiem. Mas se eu tiver necessidades, se eu tiver dificuldades, minha fé cresce. Ou seja, todo problema que você enfrenta ou enfrentará, torna-se uma oportunidade para você exercitar a sua fé. Alguém pede assim, você pode levar essa mesinha? Ela é leve, gente, leve, não é? Você pode levar essa mesinha daqui para cá? É uma oportunidade, por causa do peso dessa mesinha aqui, desse púlpito, você exercitar seu músculo. Então, por isso é que acomodação é tão perigosa. Se tem uma coisa que faz mal para um crente, é acomodar-se. Se tem algo que faz mal para um crente, é ficar sossegado demais. É ficar tranquilão demais. E muitas vezes, como nós já pregamos aqui, Deus manda testes e provações para botar você em exercício, para botar você em ação, para fazer a sua fé ter que ser usada. Do que eu estou falando quando eu digo necessidade? Talvez você não goste, mas enfermidades aumentam a nossa fé. Finanças aumentam a nossa fé. Por quê? Porque as necessidades forçam a gente a usar a nossa fé. As necessidades formam a gente. Eu não gosto disso. Eu não gosto. Você sabe que às vezes eu estou na academia, eu tenho vontade de vomitar. Você sabe que me dá às vezes náusea de tanto peso. É um negócio de doido. Eu estou lá fazendo aquele leg press com 1,5 kg, estou quase vomitando. Estou brincando, né, gente? Claro que não, né? Mas pensa bem, peso demais, a gente não gosta. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de ter todas as minhas necessidades bem supridas. Eu gosto quando eu não tenho nenhuma necessidade, não é? Mas quando eu passo por necessidades, algo aqui dentro é mexido, é alongado. Talvez você não sabe bem como é a vida de pastor, mas é todo dia uma questão de fé. Todo dia. Você está vendo esse prédio aqui? Você está vendo? Nós compramos esse terreno, nós temos uma campanha, nossa, super difícil. Todo o dinheiro que a igreja tem é essa oferta que você coloca aqui. Esse aqui é o que a igreja tem. Paga os salários de missionários, paga os trabalhos sociais, é o mundo. Nós temos trabalho no Uruguai, no Peru, nós temos trabalho na Alemanha, na Espanha, nós temos trabalho no Brasil inteiro, nós plantamos igreja na Bahia, plantamos igreja no Piauí, nós fazemos missões praticamente no mundo inteiro, nós sustentamos pastores na Argélia, nós trabalhamos no Haiti, a região mais pobre das Américas, nós ajudamos as pessoas daqui, não tem um desempregado dessa igreja que fica sem um salário, uma ajuda, ninguém passa necessidade. Nós abrimos igrejas, só em Belo Horizonte são 8 igrejas, tudo isso é feito com esse dinheiro que entra aqui. Mas há anos atrás, nós compramos esse terreno aqui, era uma garagem de ônibus. E Deus mostrou para nós, e a gente queria ficar aqui perto, porque a gente estava saindo do Santo Antônio para cá. Lá tinha um lugarzinho que a gente conseguia colocar 500 pessoas, apertadíssimo, porque lá cabia 400, a gente botava mais 100, né? Alguns sentavam no colo dos outros, e era uma loucura. Aí nós construímos isso aqui, e nós custamos a pagar o terreno.
E quando nós estávamos construindo, fizemos o projeto, aprovamos na prefeitura, tem gente que fica bravo conosco, dizendo, poxa, mas vocês fizeram esse prédio sem estacionamento, fizemos nada. O terreno está aqui atrás para o estacionamento, foi tudo aprovado junto. Mas agora, já há 5 anos a prefeitura diz assim, eu não vou deixar vocês construir o estacionamento, porque vocês deveriam ir de ônibus para o prédio. Eu falo, tudo bem, eu até falo com o pessoal, mas ninguém quer. Ninguém quer vir de ônibus. Eu falo, não vem de carro. Aí eu falo assim, não, vamos vir todo mundo de ônibus. Aí domingo, 9 horas da manhã, passa um ônibus de 50 lugares. 9h30 passa outro de mais 50. 10 horas, outro. E quem chegar 10h30, outro. No total de todos os ônibus que passam aqui na região, dá 200 pessoas. Não é? Então não precisava construir esse prédio. É lógico que tem que vir de carro. O terreno está aqui, o prédio está projetado, está tudo pronto, só esperando a ordem para a gente construir. Centenas de vagas de carro aqui atrás, mas a gente está esperando há anos. Mas tudo bem, não é? Estou aqui dando essa desculpa para você não ficar bravo. Um dia da virada, pô, como é que não tem estacionamento? A culpa não é minha, é da prefeitura. E eu publico em jornal e eu meto o pau neles, porque foi uma trairagem, aprovaram e depois desaprovaram. Agora, só para você entender bem aqui, ó, um dia eu estou nós estamos construindo, esses pilares que estão aí, ó, estava já começando a subir, e esses dois aqui, ó, isso aqui não é parede, não, isso aqui são 2 pilares que segura aquela viga que você está vendo ali, e do lado de cada viga é a rua, lá, ó, lá é a rua. Aqui eu estou debaixo da rua, a rua passa lá em cima. Isso aqui segura a rua toda, nós estamos debaixo da rua, não é? É o nosso projeto, super legal, a lei fala, você pode entrar por debaixo, desde que você esteja abaixo do nível da rua. Então, nós estamos aqui, ótimo. Estamos começando a construir, e uma profetisa, não é? Estou na reunião pastoral, uma profetisa vai lá na minha sala, pede a secretária e fala com ela assim, olha, eu preciso dar uma palavra para o pastor Paulo, preciso dar uma palavra aqui da igreja. E eu falei, mas agora eu estou em reunião, todos os pastores aqui, não, tem que ser agora, tem que ser agora. E ela entrou assim, né, muito tremendo assim, falou, eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho uma palavra de Deus para você e tal. E ela falou assim, ó, assim diz o Senhor. Eu falei, então dá a palavra. Assim diz o Senhor. Eu deixei você comprar aquele terreno já com muita raiva de você, porque você não devia ter comprado. Mas agora você está construindo esse prédio. Então, vai a palavra do Senhor aí, ó. Esse prédio vai parar do jeito que está. Vou te desonrar, porque você está fazendo esse prédio só para se mostrar, só porque você quer. E veio falando como se fosse Deus mesmo, assim, como autoridade, a irmã, super querida aqui, super importante, super santa, e ela está falando aquilo, eu falei, estou lascado. Eu falei, Deus, mas o Senhor falou comigo, eu orei tanto, eu tive toda a certeza que o Senhor ia fazer, e tal. E ela falou assim, ó, e esses pilares ficarão para o resto da vida, os ferros lá, e quem passar na rua vai dizer assim, esse é o castigo para um homem arrogante, que quis se vangloriar no lugar de Deus. Falou assim na minha sala. Hoje você está vendo aqui tudo pronto, você fala assim, falso profeta. Mas naquela época, minha filha, tudo bem. Eu levei aquele susto quando essa pessoa entrou, susto. E aí, sabe o que eu fiz? Eu falei assim, sabe o que um pastor faz quando ele não sabe o que falar? Ele fala assim, vamos orar? Aí eu falei, vamos orar? Todo mundo, vamos. Os pastores todos lá. E ela lá, tremendo, achava bacana, e não sei mais o quê. E estava lá, achando bacana tudo. E eu, no maior aperto. Aí eu ajoelhei lá, na minha cadeira, e comecei a orar, e Deus nada. E eu estou orando e nada, 10 minutos. Aí eu já parei de orar, mas eu falei, para onde eu fujo? Eu falei, como é que eu vou sair daqui? Porque eu estou ajoelhado ali, Deus vazou. Me abandonou, tinha falado para eu construir, na hora que a mulher chega lá, ele nem me deu apoio. E eu estou lá desesperado. Quando eu senti, como é isso? Não sei. Deus me falando aqui, nesse ouvido, dizendo assim, não sou eu. Isso aí que está falando, não sou eu. É um espírito de engano para te atrapalhar. Não acredite. Eu falei, Deus, é mesmo. Porque ela está falando que é você. Não sou eu, mas é você mesmo. Sou eu mesmo. E eu não sei como eu acreditei. Fé. Eu falei, Deus falou comigo.
E eu sentei, falei, uba. Aí eu falei, ô irmã, então obrigado, vamos continuar a reunião, já oramos e tal, pode ir embora. Ela falou assim, mas como assim? Eu falei assim, não, você já deu a palavra, pode ir embora. Ela falou assim, eu não vou embora de jeito nenhum, enquanto você não me falar que essa obra para agora. Aí eu falei assim, uai, você é uma profeta ou você é pastor da igreja? Não, eu sou profeta. Eu falei, então eu sou o pastor. E eu é que decido. Você entregou a palavra, eu não vou parar. Você pode ir embora, na boa. Aí ela bateu na mesa. Tem que parar. Aí eu apelei. Eu falei, irmã, ó, eu estava orando ali, Deus falou comigo que um falso espírito do inferno entrou em você. Você é crente, irmã, mas tem um bicho aí em você. Você vai embora daqui, vai para casa descobrir como é que esse trem entrou em você. Por quê? Porque não é Deus falou comigo que não é, que é o espírito de engano. Como é que o espírito de engano está na boca de uma crente igual você? Você está dando brecha. Então você vai embora daqui, mas ó, se eu ouvir que você comentou isso com uma pessoa, eu vou te apedrejar lá na frente da igreja, porque é assim que se fazia com o falso profeta, matava na pedrada, eu vou te apedrejar. Ela ficou vermelhona, furiosa, mas saiu obediente, irmã de Deus, não deu uma palavra com ninguém. E eu lá. Aí os pastores tudo, você tem certeza? Eu falei, Deus falou comigo. E eu na maior moral, Deus falou comigo, fica tranquilo, está tudo sob controle. Fé, hein? Que fé. Eu falei, pastor, onde é que está o problema até agora? Agora que vai começar, irmão. Naquela época a gente tinha 80 mil reais por mês, que dava para tirar certinho para a gente ir tocando aqui. Primeiro mês depois que aquela mulher falou com a gente, os 80 mil não apareceram. No segundo mês sumiu tudo. Irmãos, a arrecadação aqui da igreja, sem nada, teve nada. A arrecadação caiu para 10%, não dá para pagar nem salários. 1 mês, 2 meses, 3 meses, a reservinha que tinha acabou toda. O administrador falou comigo assim, olha, acabou. E eu tenho que mandar embora 73 pessoas, não temos um centavo, você dá um jeito, nós vamos ter que pedir um empréstimo, fazer alguma coisa para mandar tudo embora e parar essa obra. E ele falou assim, você lembra da palavra daquela mulher? Eu falei, não me fala. Sumiu o dinheiro, totalmente. Totalmente. Nunca aconteceu isso na vida dessa igreja. Ninguém deu dízimo, é como se vocês um falassem, pô, não vamos dar, ninguém dá nada. Foi desse jeito, não tinha dinheiro para pagar salário, sumiu tudo. E no final ainda espichamos mais 2 meses, e aí eu estou desesperado. Sabe o que faz a nossa fé aumentar? Desespero, necessidade. O que eu tenho que fazer? Orar. E eu fui orar, e eu comecei a jejuar, mas jejuar mesmo sem comer nada, dias. E clamar, e sabe o que Deus falou comigo? Nada, ele sumiu de novo, me abandonou por completo, só que não um minutinho não, dias. O céu fechou, eu não tinha uma resposta. O que eu vou fazer? O que você faria no meu lugar? O que eu vou fazer? A conclusão depois de orar, e Deus não me dá resposta nenhuma, foi o quê? A mulher está certa e eu é que estou errado. E aí, sabe o que eu falei? Falei assim, eu vou lá na frente da igreja, vou pedir perdão, minha demissão e vou cascar fora. Porque esse negócio aqui vai ficar aí para sempre. Falando o quê? Ó o maluco lá, ó o maluco. Eu já via o povo passando na porta, lá, tal. Eu fiquei desesperado, necessidade. Quem gosta de passar isso? Você fala aí, porque não é você aqui, ó, falido, tudo quebrado. Aí eu falei, enfiei a igreja tudo arrumadinho num buraco. Por quê? Porque eu vi, o espírito de engano estava em mim, o bicho entrou em mim. Não era nela, você está entendendo? Desespero total. Você já passou numa situação que você não sabe o que fazer? Que você está desesperado? Sabe o que eu fiz? Eu fui orar. E eu estava, domingo eu resolvi, eu ia falar lá para a igreja, eu ia chamar a tal irmã, pedir perdão para ela, publicamente, falar que eu estava culpado e dizer, vou dar um jeito nesse negócio e depois eu... Falei, meu ministério acabou. Bem, eu estou sábado, na véspera do meu enforcamento, eu estou orando, clamando a Deus desesperadamente, quando um jovem recém-transferido para a nossa igreja, pouquinho tempo aqui na igreja, me liga.
E aí a Juliana bate na porta e fala, Paulo, eu não vou atender ninguém. Eu não vou atender ninguém. Não, mas não. Eu acho que você deve atender. Eu atendi, o rapaz falou comigo, eu falei, o que foi, rapaz? Não, é que eu queria que você fizesse uma oração por mim. Eu falei, meu Deus, pelo quê? Amanhã o meu enforcamento, eu vou orar por você hoje? Aí ele falou assim, porque eu vou fazer um negócio lá em São Paulo essa semana, se o senhor orasse, me abençoasse, eu dava o dízimo, e se eu der o dízimo, pode te ajudar. Eu falei, o que o dízimo desse menino vai adiantar? R$500, vai me resolver no quê, gente? Mas eu orei por educação. E aí vim domingo para a igreja, não aqui lá, porque aqui não existia, lembra? Aqui estava, né? Estava aqui, barro para todo lado, tudo parado, aquele desespero, os empregados sem receber. Aí, gente, o cara chega, eu chego domingo lá, a mulher não apareceu, viajou, foi para uma obra missionária, e eu falei, como é que eu vou fazer? Nossa, aí eu despistei, não falei nada, mais uma semana de tortura. O tesoureiro, vamos num banco arrumar alguma coisa. Eu falei, não, espera, vamos orar mais e tal. E eu já dizendo que eu vou me enforcar domingo. Aí, no outro domingo, não é? Estou lá de novo, sábado, minha mulher bate na porta. Eu estou lá trancado, sem comer nada, desesperado. Lembra, o que aumenta a sua fé? O mesmo jovem. Oi, pois não. Pastor, queria agradecer, foi uma bênção, você orou por mim, eu queria dar o dízimo e tal, como é que eu faço? Irmão, põe no envelope, põe aqui, coloca ali na cestinha, irmão. Ai, meu Deus, crianças, né? Aí falou assim, não, pastor, não dá para fazer isso, não. Eu falei assim, tá bom, ele falou, se eu tenho uma conta da igreja, claro que tem e tal. Tá bom, então me passa o número da conta, porque segunda-feira os meus advogados vão fazer uma transferência. Eu falei, você tem um advogado? Meus advogados? Não, tem vários advogados. Pastor, eu vendi uma empresa por 100 milhões. Um site que eu fiz, eu vou dar o dízimo. O cara deu o dízimo. Na hora ele falou comigo, ele falou assim, segunda-feira está na conta da igreja. Na hora, lembra que Deus sumiu? Ele falou assim comigo, na hora ele falou assim comigo. Gente, tinha 6 meses que esse rapaz tinha vindo para a igreja. O que ele veio aqui só para dar um dízimo? Ele vendeu a empresa, claro que ele não ficou com esse valor todo, ele ficou com uma parte, mas o que ele deu? Quando ele deu aquele dízimo dele, foi uma coisa tão louca. Na hora que ele falou aquilo, eu joguei o telefone, eu berrava. E Deus ria e falava assim, eu não falei que era eu, rapaz? Eu não falei com você para não ouvir? Só que o quê? Eu estou te testando. Eu estou aumentando a sua fé. Irmão, na hora H, domingo eu fui para a igreja. A irmã, pastor, você está me procurando? E era o meu enforcamento. Eu falei, eu queria saber como é que está aquela confusão daquele bicho que falou com você. Não, eu todo confiante. Não, pastor, eu me arrependo demais. Era coisa minha, porque eu estava com medo. E eu falei, eu nem falei nada, eu deixei para lá. Segunda-feira eu fui para a igreja cedinho. Daqui a pouco o tesoureiro vem com um olho desse tamanho. Pastor Paulo! Eu sempre tive tranquilo, rapaz, eu já sabia. Que é isso, rapaz, sou um homem de fé, eu sabia que Deus nunca falha e tal. Eu quase morri. Mas me diga uma coisa, isso aqui está pronto. Ficou pronto em 3 anos, tudo pronto, sem uma dívida, sem um centavo. Quando acabou a obra, o tesoureiro falou assim, tudo pago, até as tampinhas, tudo. Sabe quanto tem na conta? Foi como assim, sobrou? Quanto? Exatamente o que o moço deu. Não gastamos um centavo. Um centavo. Sabe por quê? Porque no dia que o dízimo dele entrou, naquele dia, sem mais nem menos, todo mundo deu de volta. E depois no outro deu, e aumentou. Nós voltamos a fazer, só com o dinheiro que entrava aqui ao domingo, notinha, construímos tudo. Quando acabou, o dinheiro do moço estava lá, guardadinho, e ainda está. Aliás, ainda está. Sabe o que isso significa? A maior experiência de fé e de teste que eu já passei na minha vida. Mas sabe o que aconteceu desde aí?
nunca mais eu duvidei da voz de Deus. Eu aprendi que Deus guia. Eu aprendi que Deus supre. Eu aprendi que Deus testa. Eu aprendi. A nossa fé aumenta por necessidades. Você está passando uma necessidade? Está passando um desespero? Sabe, eu não fui para o banco. Eu não fui falar para amigos. Sabe para onde que eu fui? Para o meu quarto. Eu me tranquei no meu quarto semanas, chorando, clamando, falando: Deus, se você falou comigo, como pode? Eu quero confiar no que o Senhor falou. Se o Senhor me disse para comprar, se o Senhor falou que daria, se o Senhor falou que a igreja ia ter esse prédio, e o Senhor que inspirou os arquitetos, e o Senhor que fez tudo. É o prédio mais bonito que tem nessa cidade, é a igreja mais bonita que tem no Brasil. Não tem um prédio igual. Sabe por quê? Porque foi Deus que deu. Mas é resultado de uma grande prova de fé. Você está passando por uma prova? Não fale para os outros. Não vai para o banco. Não desespere. Desesperar até pode, mas vai desesperar no pé da sua cama. Vai chorar e vai aprender a ter fé. Vai aprender a ter fé. Efésios capítulo 1, 19 diz assim: oro para que vocês conheçam a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Para quem que a grandeza do poder se manifesta? Aos que cremos. Isso aqui eu olho todo dia e lembro das minhas lágrimas, eu lembro do desespero, eu lembro da prova. E sabe o que eu vejo? Deus deu. Deus milagrosamente, isso aqui não gastamos, foi uma coisa, milagre. Por quê? Porque nós resolvemos crer nele. Está escrito: oro para que vocês conheçam a incomparável grandeza do seu poder para nós os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Sabe o que eu desejo e oro para você em 2019? Não retroceda. Não saia do seu lugar de clamor, não desista do que Deus falou com você, não rasgue os seus projetos, não vire as costas porque alguém te assustou, porque alguém veio te amedrontar, porque alguém deu uma palavra para você. Não caia nessas. Só existe uma palavra, a palavra de Deus, a vontade de Deus, o poder de Deus. Você pode aprender a confiar em Deus. Você pode aprender. Jesus estava diante de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Não havia nada perto, longe de todo mundo. Jesus vê aquele povo passando fome, chama os 12 discípulos e fala assim: os seus 12, dá comida para esse povo todo aí, ó. Mata a fome deles. Você já pensou nisso? Pensa se fosse você ia dizer o quê? Impossível. Você está doido, Jesus? Sabe, a maioria de nós desiste do que Deus testa a gente. Porque Deus mandou 12 discípulos alimentarem 10.000 pessoas. Eles falaram: não tem onde, não tem como, nem dinheiro. Mas sabe, Jesus falou assim: não, vai ver o que vocês têm. Eles foram e voltaram dizendo: 5 pães e 2 peixinhos. É o que nós temos. E Jesus falou: está ótimo. Pegou esse pão e quebrou e partiu. E todo mundo comeu. Ele multiplicou. Por quê? Como? Porque os discípulos trouxeram um pouquinho que fosse. Eles não cruzaram os braços e disseram: não vou nem tentar. Sabe por que a maioria de nós não tem fé grande e uma experiência de milagre? Porque nós nem tentamos, nós usamos o nosso cérebro ao invés de usar a nossa fé. Você tem que escolher. Ou você vai no natural, ou você vai no espiritual. Ou você vai no visível, ou você vai no invisível. Ou você vai crer pelo que você vê, ou você vai crer em quem você confia. Você tem que fazer essas escolhas. Você tem que fazer essas escolhas. Então, a primeira coisa que você precisa ter, a primeira coisa, não é? Para você aumentar a sua fé, é uma
necessidade. Lá no Velho Testamento, em Reis capítulo 4, uma mulher chega para Eliseu e diz: Eliseu, meu marido morreu. Eu sou viúva, tenho 2 filhos. E meu marido tinha dívida. Os cobradores chegaram. Eles estão querendo levar meus 2 filhos. Você tem como me ajudar? Ele não tinha nada. Ele era um profeta pobre, não tinha nada. Ele pergunta: o que você tem em casa? E ela diz assim: a tua serva não tem nada. Eu sou pobre. A única coisa que eu tenho lá em casa é uma latinha de azeite desse tamanho. Ela está pela metade. É o restinho. Só tenho isso. Ele falou assim: está ótimo. Você está disposta a dar o que você tem, pouquinho para Deus? Dou. E ele falou assim: então faça o seguinte, vai para casa. Procura lá no seu tanque, procura em cima dos armários, na cozinha, tudo que você tiver de vasilha vazia, panela, balde, galãozinho, tudo que você tiver. Se não tiver muito, vai nos vizinhos e pede emprestado. Mas coloque o máximo que você puder de volumes vazios. Fecha a porta, ora a Deus, pega essa latinha desse tamanho e vira em cima da vasilha. E depois na outra. E todas, você vai encher todas. Você faria isso? Você faria isso? Quantas vasilhas você colocaria? Porque nota bem, talvez você faria. Mas talvez você pegaria um balde. Aqui tem uma latinha desse tamanho, você pegaria o quê? O seu balde de 20 litros. Esse lava-roupa. E se você passasse de meio litro para 20 litros, não foi um milagrão? Foi. Mas 20 litros resolveria o seu problema? Nada. A mulher botou tanta vasilha que ela ficou rica, porque azeite valia uma fortuna. Ela pagou toda a dívida e viveu o resto da vida com o que ela tinha. Vendendo, consumindo, dando. Por quê? Porque ela botou muitas vasilhas. Isso é fé. Para um tiquinho de azeite, ela botou muito vazio. Sabe, o volume do seu vazio é que define o seu enchimento. É o quanto você não tem, que é a sua bênção, e não o que você tem. Muitos de nós não gostam de passar necessidade, mas é a necessidade que vai definir o que você tem. Se você não tiver doença nenhuma, você nunca terá cura. Se você não tiver problema nenhum, você nunca será transformado. Se você não passar por crise nenhuma, você nunca verá um milagre. É a sua necessidade que faz a bênção vir. Então a sua fé aumenta pelas suas necessidades. Pare de reclamar. Pare de ser vítima. Pare de chorar. Pare de achar que o mundo é contra você. Eu só tenho um pouquinho. É isso aí, a sua bênção. Não importa, cara. Deus vai agir com você a partir do que você tem e daquilo que é vazio na sua vida, pois o volume do vazio definiu a riqueza dela. Se ela botasse 20 litros, era o que ela receberia. Se você não coloca as suas necessidades diante de Deus, Ele nunca vai encher. Então, se você tem muitas necessidades, leva todas elas para o Senhor. Porque é nisso que Deus faz o seu milagre. Então, cada vez que você força a sua fé, o Senhor pode te levar além e fazer você crescer. Eu sei que você não gosta de necessidade. Aquela mulher não gostava também. O marido morreu, um restinho de azeite e só vasilha vazia. Mas foi exatamente isso. E ela aprendeu a agradecer. Obrigado, Deus, porque eu tinha esse pinguinho de azeite. Pelo menos eu tinha alguma coisa. Obrigado, porque minhas vasilhas estavam todas vazias, porque se estivesse cheio de areia, eu não tinha feito nada. Estava tudo vazio, prontinho para o milagre. Suas necessidades te deixam prontos para o milagre. Amém? Você entendeu isso? Você está entendendo o que eu estou falando? É assim que a nossa fé cresce. Então, ao invés de você ficar triste, vitimizado, ofendido, brigado com o mundo, com a família, com a história, com Deus, com o chefe, por causa dos seus problemas, pega os seus problemas e leva lá para Deus. Eles aumentarão sua fé
e se transformarão num testemunho. Segunda maneira de fazer sua fé aumentar. Qual que é a primeira? A gente aumenta a nossa fé através de necessidades. Todo mundo aqui pode aumentar sua fé, porque todos têm necessidades. Segundo, nós aumentamos a nossa fé através de um sonho. Um sonho. Nós aumentamos a nossa fé através de um sonho. O que significa isso? O sonho é a linguagem de Deus para nós. Há muitas pessoas que estão morrendo porque não sonham, porque não têm sonhos, porque estão paralisados. A vida parou, por quê? Eu não tenho sonho nenhum. Se você não tem sonho nenhum, que milagre você precisa? Então, de um lado, eu aumento a minha fé pela necessidade. Ótimo. Mas se eu não tenho necessidade nenhuma, significa que eu também não vou sonhar. Eu não vou sonhar com algo espetacular, especial, que eu quero para mim ou para minha família. Se eu não tenho o que sonhar, eu nem tenho o que pedir. Existe um pastor pentecostal que eu tive o privilégio de conhecer, pastor Lester Sumrall. Com 83 anos de idade, ele parou o trabalho na igreja dele. Uma mega igreja, um pastor famosíssimo, considerado um dos homens mais íntegros que a América do Norte já viu, um pregador que todos admirávamos ouvir, morreu há pouco tempo. Aos 83 anos de idade, a maioria de nós já estaria assim, aposentado, e se não aposentou, num asilo. Mas quando ele saiu da igreja dele, ele falou assim, como eu vou fazer agora com a minha vida? 83 anos. Ele tinha os mesmos problemas de movimentação que o homem de 83 anos tinha, ele tinha as mesmas dores que o homem de 83 anos tinha, ele tinha problemas normais, igual todo mundo tinha, não era nenhuma excepcionalidade. Mas ele falava assim, como é que eu vou para casa? Apenas viver da minha aposentadoria, enquanto milhões no mundo inteiro estão passando fome, especialmente na África. E ele começou a sonhar. E se com o tempo livre que eu tenho agora, eu conseguisse mandar comida para a África? Tanta gente gosta de mim. E se eu pedisse comida nos Estados Unidos? Mas ele falou assim, bem, se tem cristãos, irmãos nossos passando fome na África, e eu posso mandar comida e roupa para lá, bem, eu vou precisar de transporte para essa comida. E ele começou a orar a Deus. Ele falou, Deus, eu quero um barco muito grande. E sabe o que esse homem de 83 anos de idade foi para casa aposentado e ele começou a falar? Ele começou a procurar barcos, navios, e ele começou a pedir a Deus, Deus, eu quero um barco, eu quero um barco, eu quero um barco. Milagrosamente, ele tem um encontro sobrenatural com um grande empresário, e ele falou assim, eu tenho um barco, eu posso te emprestar, não é tão grande, 60 mil toneladas, né? O tal do Panamax, mas eu posso te emprestar, ele não é tão bom o navio, mas dá. Ele falou assim, mas só isso não dá, eu preciso de um avião cargueiro também. E eu preciso de um canal ou um programa de televisão para falar para a América inteira, onde estão jogando comida fora, pode dar para mim que eu vou levar para lá. Ele tinha 83 anos. Ele arrumou o transatlântico, ele comprou o avião, esse avião ele pagou à vista, montou 6 canais de televisão, não é? E sabe o que aconteceu? Ele criou a maior ONG humanitária que hoje funciona no mundo, de alimentação de milhões de pessoas, aos 83 anos. Sabe por quê? Porque ele tinha uma visão, porque ele começou a sonhar. Um dia Deus disse para Abraão, Abraão, você será o pai, olha para o céu, olha para a areia, não é? Assim serão os seus filhos. Ele disse para Neemias, Neemias, saia de casa e vai ver os muros,
vai ver os muros. E ele andou e falou, mas não tem muro. Então, isso mesmo, não tem muro, construa um. E Deus deu a ele o sonho de construir um muro. Um sonho de construir um muro. Sabe, qual é o seu sonho? Pelo que você está ardendo? Qual é a coisa que você fala assim, é impossível, eu sei que isso nunca vai acontecer, mas eu seria o homem mais feliz, a mulher mais feliz se eu pudesse fazer tal coisa. Se você não quer nada, não almeja nada, você não quer ser grandemente usado por Deus, você tem uma célula que você dirige, mas você nem sonha em multiplicá-la, você nem pensa em ter 100 células, você nem pensa em ganhar 10 pessoas ou 1000 para Jesus, você não tem sonho nenhum. Você não sonha com Belo Horizonte segura, transformada, Brasil salvo, você nem pensa num Brasil novo. Então, sabe, vai para casa, vira aposentado. Por quê? Porque sua fé não vai aumentar se você não tiver um desafio. Se você não tiver um sonho na sua vida, para que fé? Então eu tenho aprendido que a coisa para fazer você aumentar a sua fé é ter algo diante de Deus que é tão grande que você precisa que Ele entre com você para você poder realizar. Seja a sua casa própria, seja a sua formatura, seja o seu futuro, seja o seu trabalho, especialmente as coisas de Deus, algo que você quer fazer para Deus ou para o próximo, em nome de Deus. Sonhe, não deixe ninguém parar você, porque a hora que você parar, você morre, porque sua fé foi desativada, e o justo viverá pela sua fé. Então, você quer aumentar a sua fé? Primeiro, olhe para as suas necessidades de uma maneira diferente. Segundo lugar, sonhe alguma coisa que Deus pode fazer através de você. Sabe porque nosso país é um país meio atolado? Sabe por que o nosso país é um país meio subdesenvolvido e parece que não sai nunca desse lugar? Porque brasileiro não sonha. Brasileiro não avança, brasileiro não quer ser grande, brasileiro não tem projeto, brasileiro não quer construir nada mais que todo mundo, brasileiro é o falso humilde, na verdade é alguém sem fé. Por quê? Porque ele nunca pensa que ele vai ser o melhor do mundo. Você olha para outros países, está os caras lá, rompendo e desenvolvendo. Por quê? Porque ele empreende, porque ele cria, porque ele almeja, porque ele pensa para os filhos deles algo grande. Nós não, nós falamos, qualquer coisa está bom. Você não vai nunca poder aumentar a sua fé se você não tiver um sonho. Terceiro lugar, você aumenta a sua fé com uma semente. Diga, uma semente. Uma semente. Uma semente. Através de uma semente. Eu quero que você agora pense em outra viúva. Outra viúva. No Velho Testamento, havia uma viúva. A cidade que ela morava chamava-se Serepta. A fome comia solta naquela época, todo mundo morrendo de fome. Elias, Deus tinha alimentado Elias lá numa caverna, na beira de um riacho, o riacho secou, Deus mandou e falou com ele, sai e vai lá na casa de uma viúva na cidade de Serepta que eu mandei ela te alimentar. Ele sai, faz uma jornada cansativa, ele está morto de fome, ele chega na casa da viúva e fala assim, ô viúva, é você? Sou eu mesmo. Olha, Deus me mandou vir para cá porque você vai me alimentar. Quando ele diz essa para ela, ela dá um risozinho e fala assim, olha, acho que Deus se enganou. Por quê? Porque eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Se você for olhar lá dentro da minha casa, eu tenho um restinho na lata de farinha, eu tenho um pouco de farinha e um restinho de azeite. Eu vou fazer um bolinho, um pãozinho de azeite, vou assar ele ali naquele fogo, vou partir ao meio, dar um pedacinho para o meu filho, um pedacinho para mim. É a última comida que nós temos, depois nós vamos esperar a morte, porque não tem mais nada para comer nessa terra. Elias chegou para ela e falou assim, olha, Deus falou para você me dar esse pão, porque ele falou, vai lá que você vai comer na casa dela. Então, me dê o pão que eu que vou comer. Você já viu essa história, como ela é escandalosa? Um pastor vai na casa de uma viúva com uma criança pequena, eles têm um pão para comer e o pastor toma o pão deles e come. Isso é crime. Hoje em dia isso dá cadeia. O maior escândalo que você pode imaginar. Mas sabe o que aconteceu? Elias chegou lá e falou isso para ela.
Ela falou, não, eu vou comer o pão, mas ela depois pensou e falou assim, o que eu tenho a perder? É o último pãozinho que eu tenho. Se Deus mandou esse homem vir aqui, ele tem um plano. Eu vou crer em Deus. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou semear. Eu vou fazer que o meu pão vire uma semente. Eu vou dar. Dar significa o quê? É meu e não é mais. Eu tenho, não tenho mais. Eu pego o pouco que eu tenho, e eu dou para alguém que também não tem. Ele fica, ele come, e eu fico sem nada. Quando ela entrega para Elias, Elias nem foi gentil e falou assim, não, você é uma viúva. Ele falou, muito obrigado. Ele, comeu o pão todo. Pensa na cena, gente. Mas o que Deus está fazendo com essa mulher? Ela falou, Deus mandou esse homem vir na minha casa, ele é um profeta. Deus está mandando eu dar um pão. Deus não é assim. Deus é amor. Deus é bom. Ele está usando isso para quê? O meu pão é uma semente. E ela então prepara e entrega para ele. Diz o texto que quando ela volta para dentro de casa, a vasilha de onde ela tirou, o restinho ela botou lá, tinha enchido de farinha e tinha transbordado até cair no chão. E a vasilha de azeite estava cheia. Ela saiu então, porque não tinha feito para ela, fez um pãozão e aí deu para todo mundo. Quando ela voltou de novo, a vasilha está cheia de novo e o azeite de novo. E diz que durante 3 anos em que houve fome naquela região, nunca abaixou o nível da farinha e nunca diminuiu o azeite. Por quê? Porque ela semeou. Eu estou querendo provocar você nesta noite, porque 2019 é um ano de vitória na sua vida. 2019 vai ser um ano de milagres e superação na sua vida. Mas deixa eu dizer, não vai mudar tudo para flores. Não vai ficar tudo cheio de arco-íris para todo lado. Vai continuar tendo necessidade. Vai continuar tendo vazios. Vai continuar tendo problemas. Mas se você olhar diferente, você verá da necessidade uma oportunidade, um peso para você aproveitar. E você vai, mesmo na necessidade, seguir a direção, crer em Deus. Você vai perceber que Deus vai te dar sonhos. Esse ano, se eu estou falando que você é mais que vencedor, sonha, tente, vá, mexa, acredite que Deus está te chamando para algo novo. Agora, se você tem algo, semeie, porque ninguém multiplica nada se não semear. Pensa bem no que um agricultor faz. O agricultor tem um saquinho de semente desse jeito. Ele pega, joga tudo no campo e fica sem nada. Em tese, ele perdeu tudo. Mas quando ele vai dormir, lá na terra, um milagre acontece. Cada grãozinho daquele vira 1.000, 2.000 grãos. E um saco vira 1.000 sacos. Sabe por quê? Porque ele semeou. O que é esse tempo de perder tudo, não ver nada, só terra, depois um pouquinho de umas carinhas verdes ali, e de repente está colhendo tudo? Isso é fé. Fé é isso, é entrar no processo natural de Deus, em que Deus diz, invista, creia, e eu faço de volta para você. Mateus capítulo 17 diz, por que a fé que vocês têm é tão pequena? Por quê? Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer ao monte, vai daqui para lá, nada será impossível para vocês. Ou essa Bíblia, a palavra de Deus, é a maior mentira da paróquia, ou isso aqui é uma enganação para trouxa, ou isso aqui é sobrenatural, porque está escrito, nada será impossível para você. E você diz todo dia, isso é impossível.
Ah, não, difícil demais. Ah, não, não tem jeito. Eu acho que a palavra que mais a gente fala por dia é não tem jeito. E cada não tem jeito que a gente diz é um milagre que a gente está jogando fora. Sabe, a Bíblia diz, se Deus já nos deu Jesus, como não nos dará todas as coisas? Então nós aumentamos a nossa fé através de uma necessidade. Nós aumentamos a nossa fé através de um sonho. Nós aumentamos a nossa fé através de uma semente em vista. A maioria das pessoas entende um lado dessa questão de dar. Você entende assim, é justo, não é? Eu sento lá, o pastor prega, tem telão, tem instrumento, é justo, tem que pagar a luz, tá bom, eu vou dar uma ajudinha. Bem, esse é um lado, mas não é isso que nós queremos. A gente quer que você veja que esse lugar aqui, talvez seja o lugar de maior potencial de milagre, é onde você põe fé aqui. Quando você vê que Deus está vendo, que Deus está vendo que esse é o último trigo que você tem, que esse é o último azeitezinho, que você está fazendo porque você crê nele, por amor a ele, porque você ama a obra dele, sabe? Ou eu faço por fé, ou nada muda. Então, como você vê sua oferta? Pagamento de uma taxazinha? Tá pago, obrigado. Mais nada. Uma semente? Então, semeie e espere. Vai brotar. Como você vê sua necessidade? A vida é assim mesmo. Ou é um peso que faz você ficar um gigante de fé? Como você analisa sua falta de sonhos? Está satisfeito? Não, é que eu sou satisfeito. Isso é estar satisfeito? Não, é que eu fico contente com pouco, para mim está bom. Tendo assim, o que comer está ótimo. Esse é um lado da verdade. Mas do outro lado é que a acomodação é um dos maiores males de alguém que quer andar com Deus. Porque eu não espero nada, eu não recebo nada. Em 2019 é ano da gente usar a nossa fé. Você ouviu o que eu falei? Quais são as maneiras da gente aumentar a nossa fé? Uma necessidade, um sonho, uma semente. Você tem já uma necessidade? Quem aqui tem necessidades? Tem alguém que tem necessidade aqui? Então você tem tudo para um milagre. Quantos aqui tem um sonho? Eu tenho um sonho esse ano. O sonho de me casar, o sonho de ter um filho, o sonho de fazer meu negócio prosperar, o sonho do meu filho voltar para a igreja, o sonho de ser, sei lá o que é, de andar, de falar. Qual sonho você tem? Quantos aqui tem algo que pode ser semeado na vida de alguém? Quantos tem um pouco de farinha em casa que pode fazer um bolo para alguém? Quem tem um prato de comida que pode dar para alguém que está passando uma fome? Quem tem? Quem tem, na hora da padaria, a disposição de pegar não só uma bisnaga, mas pegar duas e dar para alguém? Todo mundo tem algo para semear. Até a viúva pobre tinha um restinho. O que você tem que semear. Porque se você não der, você não recebe. A chave que abre, o password que abre o céu sobre a sua vida chama-se, a senha é D-A-R, dar. Quando você põe dar, você recebe. Se nunca você dá, porque você é avarento, egoísta, pensa só em você, é um acumulador, você vai ver suas riquezas diminuindo e você vai empobrecer. Mas quando você dá, você entra na dinâmica do céu aberto. Você dá e Deus retroalimenta. Só que a sua pazinha é uma pazinha humana. A de Deus é do tamanho dele. E quando ele dá um para um, o um dele, meu irmão, é bênção demais. Então nós vamos orar agora. E nós vamos orar por necessidades. Nós vamos orar por sonhos. E nós vamos orar por sementes.
Na questão da semente, eu não posso fazer nada por você. Essa eu vou até deixar, nem vou orar. Porque isso é uma decisão sua. Aquela viúva teve que tomar uma decisão. Ela podia ter comido, tranquilo. E ela tinha todo o direito, não tinha? Uma viuvinha não tinha o direito de comer o bolinho dela? Metade para o filho? Tinha. 2, 3 dias depois, os dois estavam mortinhos, igual o gado lá fora. Ela ia morrer de fome. Mas ela escolheu o impossível, o louco, o que ninguém faria. Ela escolheu o caminho doido, porque o reino de Deus é loucura para o que não é crente, mas para os salvos é o poder de Deus. Quando ninguém é crente, a pessoa não é crente, eles falam, esses crentes são tudo loucos. Como diriam daquela viúva, esse pastor é o aproveitador, é o que diriam de Elias, mas isso é o reino de Deus. Então eu não vou orar sobre dar, mas eu vou orar por necessidades e sonhos, que às vezes é a mesma coisa. Vamos orar por isso? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Eu falei que o louvor é o que mais rapidamente move a mão de Deus. E eu vou pedir que a gente cante uma canção, e eu queria que você louvasse. Uma canção conhecida, uma canção que a letra vai estar ali, e nós vamos cantar uma canção agora. Nesse momento você vai começar a ativar a sua fé. Ah, pastor, não, pode ficar tranquilo, esses 10 minutinhos aí, dá e sobra. Não é? Você vai embora no horário bonitinho, mas nós vamos cantar uma canção. E quando você estiver cantando agora comigo, não é? Adorando ao Senhor, e Deus começar a falar algo com você, sobre ativar sua fé, botar em prática algo. Talvez alguns no final do culto vão até semear, talvez outros não, vão pegar o seu sonho e vão trazer para Deus. Talvez outros vão trazer e apresentar sua necessidade, eu não sei, não é? Mas nós vamos orar, e vamos orar juntos, porque onde estão unidos os irmãos, ali o Senhor opera maravilhas. Amém? O que é bonito nessa música é que ela diz que o meu trabalho é descansar. Descansar é confiar. Confiar é crer. Crer é ter fé. Meu trabalho é ter fé. O resto Deus faz. Meu trabalho é ter fé. O resto Deus faz. O meu trabalho é ter fé. O resto Deus faz. Eu quero que você levante suas 2 mãos para o alto com toda a fé. Eu vou pedir a Deus agora que aumente a sua fé. A Bíblia diz que o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Autor e consumador é aquele que diz, era uma vez, e aquele que diz, foram felizes para sempre. Ele é o que inicia e é o que termina. Ele começa e termina. Nós vamos orar agora e você vai pedir a Deus, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Eu quero viver 2019 pela fé. Eu quero no primeiro culto e no último culto da virada do final do ano, eu quero estar firme na fé. Eu não quero passar um ano inseguro, eu não quero passar um ano apático, eu não quero viver um ano de altos e baixos. Eu não quero viver um ano de indiferença. Eu quero viver um ano fervoroso. Eu quero viver um ano forte. Eu quero viver um ano perto. Eu quero viver um ano cheio. Eu quero viver um ano seguro. Eu quero um ano abençoado. Mas para isso o justo viverá pela fé. Viverá confiando, descansando. Levante suas mãos. Pai, eu estou pedindo, Pai, não só por cada um de nós, mas por esta igreja, ó Deus, por cada um desta igreja. Eu não estou pedindo só por eles, mas estou pedindo pela família deles. Senhor, traga sobre a casa deles uma fé verdadeira. Abra os olhos, Pai, ó Deus, dá fé aos pais, dá fé à mãe, dá fé aos irmãos, dá fé aos filhos. Senhor, traga fé a cada família, e que cada um aqui, Deus, seja uma semente de fé, seja um provocador de fé, seja um catalisador de fé, um cristalizador, Pai, que a partir de cada um aqui, Deus, comece a crescer fé
fé na sua vida, nos seus pensamentos, na sua fala, ó Deus, e dentro da sua própria casa. Senhor, eu quero pedir agora em nome de Jesus, ó Deus, fecha a boca dos reclamadores, Senhor, aqueles que têm com a sua própria boca anulado a fé, aqueles que dizem, não dá, não posso, não consigo. Muda o nosso discurso, Pai, que cada um de nós comece a dizer, tudo posso naquele que fortalece a minha fé, tudo posso naquele que é a minha segurança, tudo posso naquele que não me desampara, não me desampara. Senhor, aumenta a fé, Pai, que cada um aqui tenha os seus olhos abertos para ver que o Senhor nunca desampara alguém que decide crer em Ti. Ah, Pai, a Tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor jamais serão desapontados, nunca serão decepcionados, porque escolheram crer na rocha, escolheram confiar na rocha inabalável, naquele cujo fundamento não treme. Oh Deus amado, tira, ó Deus, as muletas, tira as falsas seguranças, que talvez o dinheiro, a aparência, amigos dão. Pai, nossa confiança está no nome do Senhor, naquele que é por nós, naquele que está por nós, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos daria juntamente com ele e de graça todas as demais coisas? Senhor, que a nossa confiança aumente, que a nossa fé aumente. Para isso, Pai, eu quero pedir que aprendam a olhar diferente para os problemas e necessidades, abram os olhos para ver as oportunidades. Eu quero pedir, Pai, ó Deus, que cada um aqui, Pai, comece a ter um sonho ousado, pessoal, espiritual, que as metas, Pai, pessoais para 2019 sejam não metas, mas sonhos. Sonhos de saúde, sonhos de superação, sonhos de experiências sobrenaturais, sonhos de aquisições, de progresso, sonhos de sucesso em Cristo. Pai, abençoa, traz sonhos. Tua palavra diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito sobre toda a carne, e diz que os vossos filhos e vossas filhas teriam sonhos, os vossos velhos teriam visões. Pai, em nome de Jesus eu quero pedir, derrama o Teu Espírito para gerar sonhos em Deus, sonhos de casamento, sonhos de vida, sonhos de relacionamento, sonhos de amor, sonhos de frutos, sonhos de multiplicação, o sonho de ganhar uma pessoa para Cristo, ganhar muitas pessoas, ganhar minha família toda. Senhor, eu quero pedir o sonho da cura, o sonho, ó Deus, do normal, em nome de Jesus. E ó Deus, eu quero pedir, Pai, põe de tal maneira a fé, que ninguém aqui tenha medo de semear no mundo espiritual, porque aquele que semear, a seu tempo colherá. Oh Deus, o que semeia, ao seu tempo se colherá, Pai. Oh Deus, aquilo que o homem semear, a palavra garante, isso mesmo ele colherá. E eu peço isso, Pai, que semeie amor para colher muito amor, semeie fé para colher muito milagre, semeie, Pai, oh Deus, gentileza para colher amizades, semeie, Pai, semeie nas vidas, Pai, e que o que semear, cada um colha, em nome de Jesus.